Bom dia, galera. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez. E hoje a gente vai estar iniciando aqui a lição de número 6, gente. Sendo estratégia na adversidade. Então, gente, acompanha aí. Por favor. Segue as aulas aí. Vamos participar. Vamos fazer valer a pena, tá? Que não é fácil nós gravarmos, nós editarmos tudo, criarmos slide. Então valoriza aí, segue com a gente, dê uma estudadinha. Transmita também para os amigos, para as pessoas que estão com vocês. Se Deus quiser, logo logo tudo estará resolvido, estaremos novamente junto presencialmente. Mas enquanto não é possível estar presencialmente junto, vamos tentar fazer o melhor, tá bom? O nosso texto bíblico, ele está lá em 1 Samuel 21, do 6, versículo 6, depois do 10 ao 13. E também a segunda parte em 1 Samuel 22, 1 e 2. Então a gente vai estar iniciando já, fazendo a leitura desse texto bíblico. Em 1 Samuel 21, 6 nos diz assim: Então o sacerdote lhes deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Verso 10 ao 13. E Davi levantou-se e fugiu daquele dia, de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e agabatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. 1 Samuel 22, 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E o viram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e disseram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele os fez chefes deles. E eram com ele uns 400 homens. Então, gente, a aula passada nós falamos um pouco sobre o início ali, a história de Davi, tá? Já dissemos algumas coisas, e hoje nós vamos continuar aqui. E o tema dessa lição é esse que nós já falamos, sendo estratégia na adversidade. Porque nós sabemos que quando estamos na adversidade, o que é adversidade? Aquilo que vem contra a lei daquilo que nós queremos que seja, que siga. Ou seja, se eu estou seguindo um caminho de paz, tranquilidade, acontece alguma coisa que vai ferir o meu emocional, que vai vir contra aquelas minhas regras que eu estou seguindo na minha vida, aquilo que eu estou achando que é bom para mim, vai se tornar uma adversidade. Um exemplo de adversidade seria o quê? Passar por um momento de enfermidade, um momento de desemprego, adversidade, coisas que fogem assim do nosso controle e nós consideramos como adversidade. E então nós vamos tratar desse tema, sendo estratégico na adversidade, porque é na adversidade que nós temos que ter sabedoria para passar, para estar de pé. Vamos lá, vamos seguir, acompanha aí, tá? E vamos ver o que o Senhor nos preparou nessa manhã. Então, como está falando, passar pelo tempo do teste. Podemos colocar assim, a adversidade, aquilo que vem contra aquilo que vai, o nosso desejo, contra aquilo que nós queremos que aconteça. Momentos de adversidade. Podemos colocar como Davi. Passar pelo tempo do teste. O que é passar pelo tempo do teste? É um momento em que nós vamos passar por provações,
E o Senhor vai ver quem nós somos, se nós estamos preparados ou não para passar pelo tempo do teste. Nem todas as bênçãos que o Senhor prometeu para nós, nem todas as promessas que nós temos de Deus, elas vão se cumprir agora. Tipo, Deus fez uma promessa e vai se cumprir de imediato. Há coisas que realmente podem acontecer de imediato, mas há coisas que não, tudo tem seu tempo. Porque Deus, ele conhece o nosso ser, ele sabe quem nós somos. E ele sabe que muitas bênçãos, se nós pegarmos no momento errado, nós não vamos saber aproveitar da maneira possível. Nós vamos acabar desviando. Ou fazendo coisas erradas, entendeu? Então nós sabemos que existe realmente esse momento e nós classificamos como passar pelo momento do teste, um momento de aprendizado, um momento de estrutura para a sua vida, para a minha vida, onde nós vamos aprender a valorizar as coisas e a saber se comportar de uma maneira correta diante das situações que vamos enfrentar quando recebemos as promessas do Senhor. E às vezes o momento que nós achamos que temos que receber não é o momento certo. Isso é um fato. Olha, Davi ele foi ungido a rei, nós lemos já isso em 1 Samuel, na aula passada do 16, do 11 ao 13, quando Samuel chega lá para escolher os filhos de Jessé, e Davi era o último da casa. E ele pergunta, não há mais ninguém? Depois que viu todos os filhos, Davi estava na onde? Pastoreando. Dei mais uma meditada nesse versículo, eu nem vou ler mais ele hoje, porque já lemos na outra vez, entendeu? E ele ainda falaram, não, ainda há um mais moço que está pastoreando. E foram chamar Davi. Olha só, demorou na faixa de 10 a 13 anos para que Davi tomasse posse. Ou seja, é um tempo de teste, meu irmão, minha irmã. Olha só, vamos colocar, 13 anos. Você acha que você ficar 13 anos debaixo de uma promessa é coisa fácil de aturar? Eu sei que não, porque nós temos ansiedades. Nós temos, às vezes, nós não sabemos entender o porquê das coisas. Isso é natural do ser humano. Nós não sabemos entender a situação e por que não tomamos posse de imediato. Mas quando estamos com o coração firmados na promessa, cientes de que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, e nós aceitamos o tempo que o Senhor tem para nós, aí fica muito mais fácil. Porque nós vamos ver que quando realmente se cumprir, vai ser de uma maneira poderosa e linda, onde ninguém vai se desviar, ninguém vai abandonar, ninguém vai largar, mas vamos permanecer no tempo. Porque, olha só, Davi, nesse tempo ele viveu fugindo, ele foi perseguido, foi humilhado, foi jurado de morte, várias ocasiões Saul tentou matar ele, mas ele passou pelo tempo do teste, ele passou pelo tempo da adversidade. E quando passamos pelo tempo da adversidade, meu querido e minha querida, eu tenho certeza que nós vamos ter maturidade, nós vamos ter experiência, nós vamos ter crescimento espiritual, nós vamos ter aprendizado e você vai ter história para contar, seja por onde você passar. Porque você passou pelo tempo do teste, você passou pela adversidade. Davi demorou da faixa de 10 a 13 anos para passar por esse tempo do teste, mas ele foi bem-aventurado. Isso que nós temos que aprender como lição nessa manhã. Sermos bem-aventurados no tempo do teste, estarmos conscientes de que Deus está trabalhando, de que Deus está cuidando de nós, da nossa família, de todos os nossos propósitos e projetos, todos os nossos ideais, e que esse tempo é um tempo de aprender a ter maturidade, de aprender a crescer e a evoluir para podermos chegar no momento exato de receber as bênçãos do Senhor. Olha só, lidando com as situações difíceis, vamos classificar todo esse tempo agora do teste, esse tempo da adversidade com tópicos, ou seja, tópico número 1, lidando com situações difíceis. O que são isso, as situações difíceis? Momentos de dificuldade que vêm, mas há momentos em que tomam proporções muito além do que esperamos, ou seja, lidar com situações difíceis não é fácil.
Não é bom, nós não queremos passar por momentos difíceis. Ainda mais quando parece que o momento ele toma proporção muito além daquilo que nós esperamos. Nossa, aí nós queremos descabelar, sabe? Puxar os cabelos, ficar careca igual eu já estou, entendeu? E queremos gritar e correr e busca aqui, chama a pastora ali, chama a irmã para orar e a missionária. Por quê? Porque parece que está além daquilo que nós podemos suportar. São os momentos difíceis. Mas eu tenho certeza que o Senhor, mesmo que venha um momento difícil, nós temos que estar firme na presença do Senhor. E o Senhor tem coisa boa para a nossa vida. E nós vamos passar por esse momento difícil. E não foi fácil para Davi passar por momentos difíceis. Não. Imagine um camarada com a promessa de ser rei, ter que viver fugindo, ter que viver se escondendo porque Saul queria matar ele. Momentos difíceis. Mas ele não desanimou. Ele não desanimou e nós focamos bem na lição passada que a lição era segundo o coração de Deus e Davi foi segundo o coração de Deus. Então, nós temos que aprender a lidar com situações difíceis. Mesmo que pareça que aquela situação ela vai ser muito além do que nós esperamos. Mesmo que a situação do momento tire o nosso sono, porque isso acontece muito, às vezes a situação vem tão forte contra a nossa vida que nós perdemos o chão, nós perdemos o foco, nós perdemos o intuito do que fazer, nós sabe da vontade de desistir, de abandonar tudo. Quantas vezes gritamos: "Ah, Deus, tu existe? O que está acontecendo comigo?" É a situação difícil, mas nós temos que ter estratégia e buscar a Deus para o quê? Para aprender a lidar com essas situações. Entendeu? Isso é o que nós temos que fazer. E qual que era a situação de Davi? Mesmo sendo perseguido, não queria se vingar do monarca. Quem que era o monarca? O monarca era Saul. Estávamos ali entrando no período da monarquia, tá? Saul foi o primeiro rei, porque nós tivemos a era patriarcal, depois a era mosaica, a era de juízes, depois nós estamos entrando agora na era dos reis. Então o povo pediu um rei, como foi falado na lição passada, e Saul era o primeiro rei. Mas depois do seu primeiro ano de reinado, desse período da monarquia, ele se tornou um rei fora da visão de Deus. Ofereceu sacrifício que não era para oferecer, entendeu? E não ia dar certo ele como rei. Então, a situação de Davi, mesmo sendo perseguido, ele não queria se vingar do monarca. Não queria matar Saul. Não queria fazer mal para Saul, porque ele sabia onde ele podia tocar. Mesmo que Saul estivesse errado, pecando e fazendo o que não deveria ser feito, mas ele foi constituído por Deus e nós não temos o direito de tocar em ninguém. O que for de Deus vai permanecer, o que não for de Deus vai cair. E quem fizer coisa errada vai prestar conta com Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que temos que ter cuidado a tocar nos ungidos. O objetivo era zelar do bem-estar do seu povo. O filho de Jessé vivia como peregrino. Ou seja, olha só a situação de Davi. Não queria tocar em Saul porque sabia que ele era ungido, mesmo estando errado. E ele, como conhecia a promessa de que ele seria o futuro rei, ele também não queria fazer mal para o povo, que o povo sofresse as consequências de um ato impensado, de uma coisa sem raciocínio. Então ele decidiu o quê? Viver como um peregrino. Olha só o camarada. Eu tiro o chapéu para esse tipo de coisa, camarada, com a promessa de ser rei e ter que viver como um peregrino. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu querido que esteja ouvindo essa mensagem, esse pequeno estudo de escola dominical, eu tenho certeza que qualquer um, ou a maioria dos que eu conheço hoje em dia, desistiria. Não, que é isso não é para mim não, é loucura. Deus não faria isso comigo não. Muitos desistiriam, mas quem conhece a voz do bom pastor sabe por onde andar.
sabem que pasto vai comer, ok? E sabem que Deus tem o melhor para a nossa vida. Então nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor e seguir firme, sempre no foco. E quais foram as atitudes tomadas nas adversidades por Davi? Se a dificuldade chega em níveis quase insuportáveis, não podemos perder o equilíbrio emocional, mas tomar atitudes práticas mesmo parecendo incomuns. O que é isso? Olha só, a dificuldade ela chega num nível tão pesado, tão constrangedor para o nosso intelecto, mas o que nós temos que aprender como Davi, não perder o equilíbrio emocional. Porque quando estamos desequilibrados emocionalmente, não sabemos tomar decisão, não sabemos como agir e nem como proceder diante da situação. Mas nós temos que aprender como Davi, qual é a lição que ele ensinou, tomar atitudes práticas, mesmo parecendo incomum. É aquilo que a palavra do Senhor nos fala, que é aquilo que nós fazemos às vezes parece loucura ao mundo dos olhos, da humanidade, ao mundo da visão humana, da visão carnal, mas são coisas, aleluia, direcionadas por Deus que vão trazer benefício. O que é isso? Aquilo que parece loucura não é loucura, é o que nós temos como regra de fé. Às vezes é preciso tomar decisões incomuns do que ficar sempre naquilo que todo mundo fala. Faz isso, anda sempre desse jeito. Não. É como eu falo, é correr na contramão do mundo. Não importa se é o mundo que está na nossa contramão, se nós que estamos na contramão do mundo, nós temos que correr na contramão. O que é isso? O mundo ele caminha para o abismo e nós temos que caminhar para o céu, andar para Deus, negando situações, atitudes e coisas que vêm para nos tirar do propósito. Então, nós temos que tomar atitudes práticas, mesmo parecendo incomuns nos momentos de adversidades muito pesada. E qual que foi a situação de Davi? Qual foi a atitude mais prática que ele teve que tomar nesse período em que ele estava passando? Meu irmão, cada um de nós vai passar por um período diferente, por situações diferentes. Cada um de nós sabe onde o sapato aperta mais, onde vai fazer calo, qual é o momento que nós vamos ter que correr e tomar alguma atitude diferente, entendeu? Não dá para dizer, vamos ser igual Davi, ou vamos ser igual pastor X, ou missionário X, ou irmão X. Não, cada um de nós vai ter um espinho que vai doer. Mas nós temos que saber o que? Tomar as atitudes corretas. Então a atitude de Davi naquele momento foi o que? Atitudes que incomum que ele tomou foi o que? Fugir para não morrer. De repente, se fosse outra pessoa, o que Davi faria? Não, eu não vou fugir. Se Deus me prometeu, ele tem que dar um jeito naquela situação. Mas se Deus fizesse isso, será que Davi estaria preparado para assumir naquele momento? Então veja bem, Davi fugiu diversas vezes, meu irmão. Pode ir lá em 1 Samuel 19:12. Vou até ver aqui, ó. Vamos ver aqui. 1 Samuel 19:12. Vamos ver o que nos fala aqui. Vamos ver o que nos diz 1 Samuel 19:12, que fala assim: Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Olha só, Davi foi descido por uma janela, porque Saul tentava matar Davi, e Mical desceu por uma janela. O camarada só tinha como estratégia naquele momento, que era incomum, que foi fugir. Ele vai ficar para quê? Se não era o momento dele sumir ainda. Se não era o momento dele se tornar rei, não, ele teve que fugir. Ele sabia que poderia morrer se enfrentasse Saul naquele momento. E aí tudo acabava. Eu ia falar depois, Deus me deu a promessa?
Deus não me chamou? Às vezes é tudo uma questão de discernimento, de saber ouvir a voz do Senhor. E é isso que nós temos que aprender, saber ouvir a voz de Deus para tomar a atitude certa, para tomar a decisão certa. Olha, Davi, ele começou a passar a ser o que não era, por isso que o tema fala passando a ser o que não era. Davi sai da presença de Jonatas e fugiu chegando a Gate. Onde que era Gate? Gate era a cidade dos filisteus ali, de Golias. Os filisteus eram um inimigo forte também contra Davi. Ao Davi ele foi conhecido por um daqueles servos como campeão de Israel para salvar-se, fingiu ser louco. Nós lemos ali 1 Samuel 21, do 13, ali agora vai até o 15 aqui. Mas veja bem, Davi, ele fingiu ser louco para não morrer. Então, às vezes nós temos que fazer isso. Nós temos que saber tomar a atitude correta. Nós temos que passar, às vezes somos chamados, nós temos que ser aquilo que nós não somos. Não estou dizendo que, entenda bem isso, não vai falar que você tem que fazer alguma coisa errada para ser aquilo que você não é, não. É no momento, é saber calar, é saber esperar que o Senhor vai te honrar. É saber, às vezes, que nem alguém está te caluniando, é saber ficar quieto, quietinho no seu canto. Vai entregar na mão de Deus. Você está sendo aquilo que você não é, ser ante os outros. Mas o Senhor, no momento certo, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai mostrar realmente o que é, o que tem que ser e como nós temos que agir. Olha só, Davi ele teve que aprender usando aquilo que não dispunha. Davi ele conseguiu sair de Gate e se esconde na caverna de Adulão. Olha só a vida do camarada, viver fugindo. Passou a viver com estranhos onde não imaginara. O camarada sair da sua casa, da sua terra ali, deixar os seus irmãos, seus pais, começar a viver com estranhos em lugares que ele nunca imaginou passar. E tendo a promessa, enfrentando a adversidade. Mas ele tinha consciência do que Deus era na vida dele. Por isso que ele foi muito bem-aventurado. Mesmo errando, igual já falamos na aula passada, Davi errou também. Davi também fez coisa errada. Mas ele era um homem que conseguia se quebrantar perante o Senhor. Realmente entregar-lhe seu coração. Ele passou a viver com os estranhos, onde ele não imaginava, meu irmão, minha irmã. Por isso que lá em 1 Samuel 22, 1 e 2, que nos diz assim: Davi saiu daquele lugar e se retirou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens, e estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles, e havia com eles uns 400 homens. Isso é o que nós lemos ali no texto da introdução. Foi vivente estranho e ele conseguiu mesmo assim ser chefe de uns 400 homens. Às vezes nós precisamos aprender a fazer da adversidade se tornar favorável na nossa vida. Se você está na adversidade, meu irmão, aprenda essa lição com Davi. Esteja passando o que você estiver passando, esteja onde você estiver. Tire proveito disso. Faz o seu nome crescer nesse ambiente onde você está. Se faz a presença do Senhor crescer na sua vida nesse ambiente e começa a ser influenciador de pessoas onde você estiver. Vai passar por essa adversidade cantando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor. E às vezes é preciso esconder-se. Sabendo que Saul não daria paz, foi para o deserto. Agora ele já estava mais ou menos com uns 600 adeptos. E ele, com 600 homens, sendo influenciado por Davi, ele já tinha que parar para pensar um pouco. Por quê? Ele sentia a necessidade de retirar-se por um tempo. Ou seja, o camarada com 600 homens, fugindo de Saul. Ele tinha que saber o que fazer.
que atitude tomar e para onde ir. Não era fácil. Então, veja bem, tópico 4, vagando sem rumo certo. Agora Davi não estava só, ele contava com um pelotão de homens iguais a ele, sem rumo, e como líder deveria ser a resposta pelos seus seguidores. Ou seja, aquele Davi que estava fugindo sozinho, aquele Davi que estava passando pela adversidade sozinho, aquele Davi que estava sendo perseguido, massacrado por Saul, que não sabia o que fazer, mas confiava em Deus, era que esse Davi agora, que se tornou um líder de mais ou menos aproximadamente 600 homens, que tinha responsabilidade sobre os seus seguidores. Ou seja, na adversidade, Davi foi crescendo. Na adversidade, Davi foi evoluindo. Na adversidade, na luta, no momento do teste, Davi foi se tornando uma pessoa capaz de prosseguir com a sua liderança, com aquilo que Deus tinha realmente sobre a vida dele. O chamado de ser rei se fazia notório, porque o camarada ainda não tinha sido apresentado como rei, tinha que esperar a saída de Saul, e ele não queria tocar em Saul para não pecar, mas por onde ele passava, ele saía juntando pessoas. Meu irmão, qual é a sua adversidade? Qual é o problema que você está passando? Você consegue estar tirando proveito desse seu problema aí? Você consegue estar tirando proveito dessa sua dificuldade aí, minha querida, meu querido? Davi estava tirando proveito, estava crescendo, estava evoluindo. E o pensamento dele começava agora o quê? Estou com homens que estão me seguindo. O que eu vou fazer para eles, Deus? O que eu vou ser para eles, Deus? Entendeu? Já começava a mudar a coisa, já começava a ter uma posição de um rei. Estava passando pelo teste do tempo, pelo teste da aprovação e pelo teste do aprendizado também. Davi já estava aprendendo a como comandar nesse período. E tudo uma questão de sabedoria. Por ser sábio, não se precipitava por conhecer o poderio de Saul. Ou seja, ele sabia que Davi ele tinha sabedoria. Para estar com 600 homens, estar aprendendo na adversidade, é porque ele já tinha uma certa sabedoria. Entendeu? E ele sabia que se ele enfrentasse Saul naquele momento, ele ia morrer. Acabou. Não ia ter mais Davi para contar a história. E ele sabia que na hora certa Deus lhe daria a vitória. Ou seja, o camarada disse, tem sabedoria ou não tem? Tem sabedoria. Ele não foi com sede ao pote, como se diz o ditado. Ele soube esperar o momento certo. Ele soube esperar a hora exata, porque ele confiava, ele tinha certeza que Deus lhe daria vitória. Então começa o quê? Um tempo de mudança de estratégia. Por 3 vezes Saul se arrependeu de perseguir Davi, pois viu que os sentimentos de Davi eram mais nobres do que os seus. Ou seja, Saul ele se arrependeu por 3 vezes de perseguir Davi. 1 Samuel 19, 6 nos diz assim. 1 Samuel 19, 6, que nos fala que Saul entendeu a voz de Jonas e jurou, tão certo como Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Ou seja, Jonatas ele intercedeu por Davi. Saul queria matar Davi, mas Jonatas intercedeu por ele e Saul entendeu a voz de Jonatas e jurou que ele não morreria. Claro que toda vez ele voltava atrás. Então, dê uma analisada nesses versículos aí, meus queridos. Mas Davi ele não confiava em Saul. Ele sabia que ele era tomado por um espírito ruim e que a qualquer momento ele poderia voltar atrás na sua palavra. Ou seja, o camarada tinha sabedoria, não tinha. Entendeu? Ele não era enganado por palavras. Por isso que ele fala lá em 1 Samuel, veja só, 16, 14 nos fala assim: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então Davi tinha consciência disso.
Ele sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado e vinha o Espírito mau e atormentava Saul. E mesmo que Saul jurasse não fazer nada contra Davi, porque ele sabia que os intentos de Davi eram puros perante o Senhor, não eram soberbos igual o de Saul, ele se arrependia, mas Davi tinha uma sabedoria vinda de Deus. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser morto na mão de Saul se ele ficasse por perto. Então ele teve que mudar de estratégia. Qual que era? Sair fora. Esperar no tempo certo do Senhor. Entendeu? Ele tinha que aprender a assumir atitudes de alto risco, porque depois de muito fugir, Davi retorna a Gate. Olha só. Davi ele saiu de Gate, ele foi para a caverna. Depois de muito fugir, ele retorna a Gate, que era a terra dos filisteus, que depois de Saul, os filisteus eram seu pior inimigo, porque ele matou Golias, que era um filisteu. E ele preferiu correr o risco e foi para lá com seus 600 homens. 1 Samuel 27, 1 ao 3, que nos fala da seguinte maneira. 1 Samuel 27. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul, portanto não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de toda a esperança e deixe de me procurar por toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele foi até Aquis, filho de Moaque, rei de Gate. Aquis era o rei de Gate. Davi ficou morando em Aquis, na cidade de Gate, com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Ou seja, Davi teve que assumir uma atitude de risco, meu irmão. E é isso que às vezes nós temos que fazer como questão. É realmente ou é ou não é. Entendeu? Eu não sou muito fã de alguma denominação por aí não, mas tem horas que nós temos que ter isso, ou é ou não é. Entendeu? Às vezes nós temos só essa atitude de dizer para Deus, ou é ou não é, quando queremos dinheiro. Mas quando é para tomar uma atitude espiritual que vai trazer benefícios para o reino, aí nós não pensamos dessa maneira, não. Mas Davi pensou assim, entendeu? E Davi teve que tomar uma atitude de risco e foi para onde? Para Gate. Foi lá ficar com o rei Aquis, que era a terra dos filisteus, e era seu segundo inimigo, porque ele sabia que lá o rei Saul não o procuraria, porque ele não ia querer ser tão louco de entrar num lugar onde a cidade era fortificada e ele poderia sair perdedor ali dessa batalha, que os filisteus eram grandes inimigos naquele momento, tanto que Golias afrontava e desafiava todo mundo que aparecia à frente ali. Então, com certeza havia homens de guerra ali, bem qualificados. E Saul não ia se meter a besta indo na terra dos filisteus procurar Saul. Ou procurar Davi. E Davi teve que assumir essa atitude de alto risco, de se esconder ali na terra dos filisteus, com seus 600 homens. E o Senhor foi com ele, porque ele não morreu ali. E quais foram os segredos da vitória de Davi? Olha só, Davi ele passou por muitos momentos difíceis. 10 anos fugindo, 10 a 13 anos, vamos dizer, dias tristes e sombrios, porque não era fácil, tá? Até ele juntar essas pessoas, até ele chegar onde ele tinha que chegar. Teve muitos dias de tristezas, aqueles dias em que nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, o Senhor está comigo mesmo. Aqueles dias em que nós olhamos para a vida e falamos: meu Deus, o que está acontecendo? Realmente o Senhor é na minha vida? Entendeu? São os dias da adversidade, mas mesmo em calamidade mantinha relacionamento com Deus. Às vezes nós podemos até parar para pensar: meu Deus, será que está comigo? Será que não está? O que está acontecendo? Mas não podemos deixar de manter o relacionamento com Deus. Então, Davi buscava em Deus direção para a sua vida.
não tomava atitudes a esmo, ou seja, impensado. Não tomar atitudes pelo calor do momento. Não tomar atitudes sem ter realmente um raciocínio lógico de toda a situação. E nem vivia consultando um e outro. Sabe? Aquele negócio, pergunta para tal fulano, o que você acha, meu irmão? O que eu faço? Eu tô nessa situação. Vou perguntar para outro, meu irmão, eu tô passando por isso, por aquilo, o que eu faço? O que você acha? Eu tô nessa situação. Meu irmão, para com isso. Não toma atitude a esmo e nem fique perguntando para um e para outro o que você deve fazer, não. Aprende a tomar suas decisões sozinho, meu querido e minha querida. Porque Davi, ele buscava o quê? A direção divina. Ele buscava a direção divina. 1 Samuel 23, 2 e 4 nos diz assim: Davi consultou o Senhor, perguntando: devo ir atacar os filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-se e vá a Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Olha só, Davi, ele consultava ao Senhor, ele buscava, ele não saía perguntando para um para outro: o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Que atitude eu devo tomar? Ele não tomava decisões a esmo, ia sem pensar, sem consultar, sem orar, sem fazer um jejum, sem buscar a presença de Deus. Não é dessa forma que as coisas funcionam. Dessa forma só vamos trazer malefícios para a nossa vida. Mas quando aprendemos essas lições com Davi, nós vamos ter benefícios, ok? Então é preciso saber falar e ouvir. Davi ensina como receber respostas de Deus. Ele fala lá em Salmos 51, 17, que nos diz assim, Salmos 51, 17, ele nos fala: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezará, ó Deus. Ou seja, quer receber resposta de Deus? Seja um sacrifício agradável a Deus, que é um coração contrito e quebrantado. Busca o Senhor de coração, se quebranta na presença do Senhor. Isso é um sacrifício agradável. Aí você vai saber como ter respostas de Deus. Possuir um coração quebrantado e contrito é pedir com humildade e com fé. Porque o que nos diz lá em Hebreus 11, 6, nos fala da seguinte maneira. Vamos ver aqui em Hebreus 11, 6. Nos fala o quê? Que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus recompensa aqueles que os buscam, ok? Então, e quando você ainda tem isso que Davi ensinou, um coração quebrantado, contrito, humilde e com fé, meu irmão, minha irmã, você tem uma ferramenta poderosa. Melhor ainda, você, meu irmão, você, minha irmã, é uma ferramenta poderosa. Essa ferramenta só precisa estar calibrada para ter um coração contrito, quebrantado, humilde, com fé. E isso depende só de você. Só você pode afiar sua ferramenta. Só você pode afiar a sua vida espiritual, buscando ao Senhor, se entregando a Deus, fazendo o seu melhor, sendo motivado, inspirado, como foi Davi, a buscar a presença e a direção do Senhor, mesmo no momento de adversidade. Deus fala de maneira clara na nossa vida. Deus, ele sempre vai falar de maneira clara. E quando Deus realmente fala, não há dúvida, meu irmão, não há dúvida, minha irmã. Deus fala aos seus servos de modo que ele entenda. A primeira coisa que nós temos que entender: Deus nunca vai falar de uma maneira que nós não entendamos. E quando Deus fala, manifesta a sua vontade, esclarece o que pretende. Deus nunca vai falar para te deixar confuso.
Deus sempre vai falar de maneira clara e sempre vai manifestar aquilo que Ele pretende para a nossa vida. E muitas das vezes pode ter certeza também que em terceiro ponto, Deus ele vai falar aquilo que não queremos ouvir, porque o nosso coração é enganoso. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Então, às vezes, Ele vai falar aquilo que não queremos ouvir. E nós temos que ter maturidade como Davi tinha para entender que a direção e o caminho de Deus é melhor para a nossa vida. Ok? Então Davi ele tinha o que? Discernimento espiritual. Sabia quando o conselho era carnal. Davi não se deixava enganar porque ele sabia quando o conselho era carnal. E o que ele nos fala lá? 1 Samuel 26, do 8 ao 11, vamos ver aqui. 1 Samuel 26, o 8 nos fala assim: Então Abissai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixa que eu vá agora e encrava-lo com a lança ao chão com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai: Não o mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Olha só isso, meu irmão. Como que as coisas são. Davi continuou: Tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará, ou chegará um dia da sua morte, ou, indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Olha só, Davi, então ele tinha um discernimento espiritual, ele sabia quando o conselho era carnal ou não. Por quê? Por que isso, meu? Porque Abissai lhe disse a Davi: Hoje Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. E não era de Deus. Deus não tinha entregado nada. Porque Davi sabia que ele não podia tocar no ungido. Ele sabia reconhecer um conselho quando era carnal. E nós temos que saber entender quando um conselho é de Deus ou não. E mesmo que falasse em nome do Senhor, Davi também sabia se era ou se não era. 1 Samuel 24:4, que nos fala assim: Primeira Samuel 24, verso 4, nos diz o quê? Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia da qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego os seus inimigos na sua mão, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Davi podia ter matado Saul, mas mesmo que o pessoal falasse em nome do Senhor, ele não fez. E quando ele cortou o manto da ponta de Saul, ele se arrependeu também de ter feito isso. E mesmo sendo perseguido, não tocaria em Saul, meu irmão. Ele tinha discernimento espiritual. Então, nada mais justo, nada mais legal do que aprendermos a ter discernimento espiritual. Davi esperava em Deus. É o que nós temos que aprender a fazer. Davi estava em uma caverna quando pediu aos moabitas que zelassem por seus pais até ter uma direção, tá? Olha só, 1 Samuel 22, 13 e 4. Porém, passado o tempo, Davi entoou cântico de vitória. Ele estava na caverna. Ele pediu ao pessoal que tomasse conta dos seus pais. Nós temos ali 1 Samuel 22, 1 e 2, depois aqui o 13 e 4 também mais para frente. Porém, passando o tempo devido, entoou cânticos de vitória. O que é isso? Que mesmo estando numa caverna, pedindo para que seus pais fossem guardados pelos moabitas, mesmo antes de receber a vitória, Davi estava já cantando vitória. Ah, meu querido, bela lição que nós aprendemos nessa noite. É no momento da adversidade cantar o hino da vitória. Isso é questão de fé.
É questão de acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Salmo 40, 1 e 2 nos diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, eu ouvi quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Davi entoou um cântico de vitória ao Senhor, mesmo na adversidade, mesmo pedindo para que os moabitas guardassem a vida dos seus pais enquanto ele passava por aquele momento difícil, mas ele já cantava acreditando na vitória. Ele acreditava que Deus não o desampararia. Por isso que nós temos que aprender com esse camarada. Nós temos que buscar sempre aprender com as escrituras, com aquilo que ficou gravado, escrito, que são inspirações divinas para a nossa vida, porque temos muitas lições. Por isso que Salmos de número 27, do verso 10, nos fala o seguinte: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E Davi acreditava nisso. Por isso que antes de ser quem ele tinha que ser, o rei que ele tinha que ser, ele já acreditava que o Senhor não o abandonaria, e ele já entoava cânticos de vitória antes de ter recebido a vitória. E é isso que nós temos que aprender, meu querido e minha querida. Entoar cânticos de vitória a Deus, mesmo sem ter recebido a vitória, porque Deus tem o tempo certo para agir. Aquilo que nós falamos no começo. Depois de muita adversidade, Davi saiu vitorioso. Olha, o tempo certo subiu, e no tempo certo subiu no trono e reinou em Israel por 40 anos, como nós falamos na sessão passada. Davi morreu idoso, cheio de riqueza e glória. 1 Crônicas 29, do 26 a 28. Depois de 40 anos de reinado, Davi morreu idoso, cheio de riqueza e glória. Isso é o que a palavra do Senhor nos fala. Então, meu querido e minha querida, meus queridos, Deus tem o tempo certo para agir. E importa que nós aprendamos isso. Confiar nas promessas, no tempo, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque Davi foi, sem dúvida, exemplo de confiança. Sua coragem e paciência em esperar o tempo de Deus agir em nosso favor certamente resultou em um coração contrito que mantinha uma comunhão com o Altíssimo. Olha só que lindo isso. Davi foi sem dúvida exemplo de confiança. Confiava em Deus em todas as situações. Sua coragem e paciência em esperar o tempo de Deus agir em seu favor. Olha só a coragem que ele teve de esperar Deus agir em seu favor ali no tempo. Certamente resultou no que no coração contrito que mantinha uma comunhão com o Altíssimo. E é isso que nós temos que tirar como lição. Esperar no Senhor, ter uma confiança no Senhor, saber esperar o tempo certo e ver o agir de Deus com o coração contrito e quebrantado. E isso não vai se valer somente para a vida de Davi ou dos antigos, não, meu irmão. Deus ele também quer fazer conosco na atualidade. Na atualidade. Não importa quem é você, se essa mensagem está chegando até você, é porque você precisa ouvir isso. Deus não agiu somente na vida daqueles que estão na palavra, daqueles que estão na Bíblia, não. Deus ele quer agir na sua vida. Deus ele quer agir na minha vida. Deus ele quer nos fazer ser canal de bênção. Então vamos permanecer na promessa do Senhor, porque Deus tem o melhor. Amém, meu querido, minha querida. Nós estamos encerrando aqui mais essa lição de número 6 da EBD. Espero que todos fiquem em paz, tá bom? Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Vamos aprender a passar pela adversidade, a adversidade do momento. Talvez seja o desemprego, a doença, o coronavírus, seja o que for. Vamos colocar a situação na mão de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a nossa vida. Um grande abraço a todos, tá bom? Um bom domingo, domingo de Páscoa. Sejam abençoados, recebam a unção do Senhor. Com certeza estejam orando que brevemente estaremos novamente juntos. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.